Em nome de Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Hoje celebramos a festa de São Marcos. E incide também nesta festa, nesse rito de São Pio V, incide também a festa das rogações. E hoje, de tarde, faremos então, se não a procissão, até porque chove, ao menos as ladainhas maiores, como prescrito. E que ocasião bela tirar o dia de hoje para rezar pela Santa Igreja. Quer dizer, temos de um lado um evangelista, como que representando realmente os 4 evangelhos, que é o livro maior das Sagradas Escrituras. E do outro lado, as vocações, este dia realmente de intensas preces, prece até penitencial da Igreja. Oferecer isso tudo pela Igreja neste momento de crise maior, que é um cisma, um grande cisma, o maior cisma. Este é o maior cisma jamais acontecido na Santa Igreja Católica. E quanto maior ele se torna, quanto menos notado. Tanto maior ele é, quanto menos denunciado. Tanto maior ele é, quanto menos sobra para a igreja remanescente. De forma que nós temos visivelmente, hoje no mundo, esta dupla igreja, isto é, aquela da seita de Bergoglio, toda vestida de igreja católica, ocupando os seus edifícios, reunindo as igrejas particulares, inclusive a de Roma, e as congregações, os nossos mosteiros, tudo aí sob o signo da contra-igreja, toda aberta, sorridente para acolher o Evangelho, não mais da alegria, não é Amores Letícia. Alguns jornais, sobretudo os italianos, dão nomes bem pejorativos para esta alegria que proclama Bergoglio. Um Evangelho realmente do anticristo. Este é o Evangelho que prega o anticristo. Aquele Evangelho onde não há pecado, onde não há santidade, onde não há Deus. E do outro lado se contrapõe a igreja, nós chamamos de remanente, porque assim dita nas profecias. Eu digo as profecias maiores, que são as profecias bíblicas. Só procurar, as profecias bíblicas já falam em nós. Isto é, na igreja remanente. Aquela que remanesce, isto é, sobra, que fica, que resta do grande cisma. Os poucos fiéis, verdadeiramente católicos. Estes já não tem mais edifício de culto, já não tem mais as instituições e a organização hierárquica formada. Este já não tem mais ordens e congregações, mosteiros e conventos. Falta toda aquela visibilidade
que até então a Santa Igreja tinha. Está oculta essa igreja em casas particulares como esta onde eu habito. Ela está naquelas famílias que, poucas, família inteira, que teima, que toma consciência do tempo que estamos vivendo e teima e é firme na fé, na sagrada religião. Mesmo que não possa e não encontre um sacerdote, mas ela permanece firme em casa, nas suas orações, na sua fé católica, verdadeiramente católica. Não vai à comunhão com os cismáticos e hereges. Esta, verdadeiramente, a igreja evangélica, isto é, aquela que segue a tradição da igreja e dos santos evangelhos. Queridos, hoje deve-se ver, sim, nessa igreja remanescente, sobretudo, ela é de caráter individual, porque são homens e mulheres que no meio deste mundo, que no meio das suas próprias famílias, que não seguem religião nenhuma, ou seguem firmes na igreja cismática, estes indivíduos se mantêm católicos e não querem misturar a sua fé, a sagrada religião católica. Talvez estes sejam, de fato, o maior número. Hoje, então, celebrando São Marcos, lembramos os evangelistas. Vejam, queridos, apesar da Amoris Laetitia dizer o contrário, é na verdade os Santos Evangelhos, que é o livro maior, que é a profecia maior, que é a lei. Francisco odeia tanto os doutores da lei e a lei, pois os Santos Evangelhos é, no cânon católico, a lei maior da igreja. Santos Evangelhos para nós é uma lei, e é a lei maior, aquela que tem o peso divino. E não se pode. Celebramos a São Marcos, justamente o grande discípulo de Paulo e de Pedro, sobretudo de Pedro. Ele escreve em Roma, como discípulo de Pedro, para os romanos, para os pagãos, o seu evangelho. E traz, portanto, dá início com Pedro, com Paulo, a esta grande tradição de sequela Christi, de sequência, de seguimento, de obediência a Jesus Cristo. Porque Jesus, ele é o Evangelho de Deus a nós mandado. E não temos o que mudar. Uma das grandes aberrações da pregação toda inteira, não é a primeira vez que ele diz, de Bergoglio, e que aparece então na Amoris Laetitia, é justamente de dizer que é contra a inspiração evangélica, contra a tradição dos santos evangelhos, falar em condenação eterna, falar em pecado para a morte. Ora, nada mais claro nos santos evangelhos do que verdadeiramente Jesus Cristo, com todo o peso da sua palavra, falando na consequência de eternidade da vida humana.
A nossa eternidade decide-se aqui, pela nossa vida, pelos nossos atos, pela nossa palavra, pela nossa pregação, por aquilo que nós dizemos e fazemos. Então, queridos, é contra o Santo Evangelho, é outro Evangelho que se prega, que se vive. Já não é mais aquele de Jesus Cristo, o Messias escondido, oculto, que pregava Marcos. Porque Jesus não queria que se confundisse a sua pessoa, seu evangelho, seu ministério, com aquilo que pensava o povo e os teólogos, os sacerdotes do seu tempo. Porque tinham desvirtuado a palavra de Deus. Já não viviam mais, já não tinham mais a verdadeira fé. Haviam perdido a fé. Os pérfidos judeus, a igreja os chamou. Agora vivemos a situação análoga, é muito pior. Porque também temos a pérfida igreja católica. Acho uma ironia. Justamente quando a igreja tira da sua oração de chamar os judeus de pérfidos, agora nós devemos chamá-la de pérfida. Esta igreja, digo a falsa, a anti-igreja católica, que perdeu a fé evangélica, que perdeu os laços da tradição, que se quer acomodar ao sentido e ao gosto da modernidade, o sentido e ao gosto do mundo, daquilo que vige no mundo. Nada mais contra a pregação de Jesus, nada mais contra a caminhada para o reino dos céus, nada mais contra. Queridos, hoje é o dia das rogações. É preciso elevar preces fortes, profundas. Em primeiro lugar, pela própria Santa Igreja. Mas eu digo a Igreja Católica, isto é, a remanescente. Porque não é fácil estes poucos viverem neste mundo e abandonarem e saírem desta contra a igreja de Bergoglio. Não é nada fácil. Não é nada fácil. Então, rezar pela Igreja Católica. Tenha força, tenha coragem de dar testemunho e de esperar com alegria o seu Senhor que logo voltará. Depois, rezar por esta igreja cismática, herética, que faz esta grande apostasia, que deixa o evangelho de Jesus para seguir um evangelho feito pela cabeça de homens, sejam pastores, sejam teólogos, sejam os mundanos que forem. Rezar para que, dentre tantos destes, alguns ainda se acordem, se deem por conta daquilo que está acontecendo no tempo que nós estamos vivendo. Isto é, de que nós estamos vivendo o fim dos tempos. E tomando conta da realidade, da situação, entendo que está se vivendo a realização das profecias. Sobretudo aquela marinha profecia que é o Apocalipse. E
entendendo bem a tradição da igreja, os santos evangelhos, tenham coragem de persistir na verdadeira religião e na santa fé. Aí a nossa arrogação. Mas, enfim, rezemos também por todo o mundo, por todos os homens, sobre os quais o sinal maior é justamente este grande cisma, sobre o qual o mundo este pende já iminente o grande castigo divino. Porque não ficará sem uma grande reviravolta, uma grande revolução cósmica da Terra, entre os homens, este grande cisma. Não ficará sem um castigo divino. Com certeza não ficará sem uma forte chamada de Deus para a verdade, para a realidade. Então, caríssimos, é um dia de rogações. É um dia de levarmos a Deus fervorosas e ardentes preces e pedir força, fé, claridade, ciência. Pedir que os santos evangelhos sejam amados, lidos, seguidos, ardentemente defendidos. E neste mundo, quando o Senhor voltar, Ele ainda encontre a verdadeira fé sobre a terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Credo in Deum, Patre